Peço que você, por favor, abra comigo a palavra de Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Jesus, Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. E dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. E então lhes disse: suponho que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, eu não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Eu digo que embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser o seu amigo, todavia por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 11. Qual o pai do meio de vocês, que se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, receberá um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Aleluia! Eu falo com você nessa noite sobre o tema garantia de resposta, quando a honra é o caminho da oração. Amém? Diga para quem está pertinho de você: garantia de resposta, quando a honra é o caminho da oração. Vamos orar bem rapidamente antes de entrarmos na palavra. Senhor, queremos ouvir a tua voz, nós te suplicamos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Meus irmãos, uma das grandes benesses da vida cristã, uma das grandes dádivas da vida cristã, é exatamente o privilégio que nós temos de nos relacionarmos com Deus, amém? Acima de tudo, o que Cristo veio nos dar, por meio do seu sacrifício na cruz, é uma vida de relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesse auditório, e também aqueles que nos acompanham essa noite no online, eu tenho certeza que em algum momento você já olhou para esse privilégio que foi dado a você por meio da cruz, e você já pensou: cara, eu ainda não tenho a profundidade na minha relação com Deus como eu gostaria de ter. Eu ainda não sou eficiente no meu relacionamento com Deus como eu gostaria. Eu ainda não desfruto da profundidade que eu gostaria de ter na minha relação com Deus. Quantos aqui já se perceberam fazendo essa afirmação? Quem aqui já se percebeu fazendo essa afirmação? Né? Irmãos, de certa forma todos nós vivemos isso, porque ao olharmos para o nosso Pai Celestial, a gente sabe que Ele é um Deus infinito, amém?
e que nós podemos viver com Ele coisas extraordinárias. E a gente às vezes olha para a nossa vida e percebe-se tão longe desse extraordinário, e a gente pensa, por que é que eu não estou vivendo coisas extraordinárias como eu poderia? Você lê o texto bíblico e você percebe o que as pessoas viveram na sua dinâmica de oração, e você fala assim, cara, eu estou muito longe disso. Irmãos, foi exatamente esse o mesmo sentimento que os discípulos tiveram quando eles olharam para a vida de oração deles e olharam para a vida de oração de Jesus. Os discípulos olhavam para Jesus olhando, olhavam para eles orando, e eles pensavam, cara, esse cara tem alguma coisa quando ele ora que eu ainda não aprendi. Existe alguma coisa que ele faz em oração que traz a ele resultados que eu ainda não colhi enquanto eu estou tendo relacionamento com Deus. E é por isso que, ao perceberem isso, eles se aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, será que o Senhor podia nos ensinar um pouquinho de como o Senhor ora, para ver se a gente consegue ter os resultados que o Senhor tem em oração? Será que o Senhor consegue ensinar para a gente qual que é a dinâmica do teu relacionamento com Deus, para que a gente possa colher das mesmas benesses que o Senhor colhe quando o Senhor está em relacionamento com Deus? E a Bíblia diz que Jesus, ao invés de trazer para eles aqui um passo a passo, 10 regras de como ter uma vida de oração bem sucedida, vocês estão comigo aqui, 20 maneiras como você pode falar com Deus e certamente Ele te atenderá. A Bíblia diz que Jesus traz para eles aqui um modelo. Jesus traz para eles aqui um exemplo, porque é exatamente isso que Ele era, amém, meus irmãos? Um modelo, um exemplo. Então, ao invés de Jesus trazer para eles aqui 20 passos, 10 passos, truques, ferramentas para você ser mais efetivo em oração, Jesus expressa para eles como o caráter da oração deveria funcionar, a fim de que ela possa ter êxito na relação com o nosso Pai Celestial. E Jesus vai dizer que a primeira realidade que você precisa considerar no seu tempo de oração, se você quer ser mais eficiente no teu relacionamento com Deus, é que você não está orando a um Deus distante, você não está orando a alguém que você não conhece e que não te conhece, você está falando com o seu Pai Celestial. Jesus diz, quando você se aproxima de Deus para orar, você tem que se lembrar que a pessoa do outro lado que está ouvindo o seu clamor é o seu Pai Celestial. Pai nosso que estás no céu. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pai nosso que estás nos céus. E gente, para fechar essa informação, Jesus fala lá no final desse texto que acabamos de ler, que se nós, que somos meros mortais, homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Antes de vir para cá, eu estava tendo tempo com a minha filha, e a minha filha é apaixonada pela Minnie e apaixonada pelo Mickey, gente. A minha filha é apaixonada pela Disney. Ela tem 1 ano e 10 meses e ela é alucinada com a Minnie. E aí, antes de vir para cá, estar aqui com vocês nesse tempo, ela virou para minha esposa, virou para a mãe dela e falou assim: mamãe, Minnie, Minnie. Isso significa que ela quer ir na Disney ver a Minnie. Vocês estão comigo aqui? Mamãe, Minnie, Minnie. E aí eu falei com a Virgínia: vida, vai lá, leva ela para ver a Minnie, não tem problema, tá tranquilo. Só que essa semana a Virgínia já tinha levado ela para ir ver a Minnie. Ela tinha feito foto, abraçada a Minnie, aquela coisa maravilhosa, Você vê o seu filho tendo esse momento ali, é de encher o coração. Acho que a gente trabalha para isso, gente? A gente trabalha para fazer os nossos filhos felizes, sim ou não? Quem é pai aqui que sabe o que eu estou falando? A gente trabalha para realizar os sonhos dos nossos filhos, Deixar os nossos filhos felizes. E aí, ela passeando ali na Disney com a minha esposa, ela viu um balão, E ela falou: mamãe, balão, balão. E aí a minha esposa falou com ela: olha, filha, papai deve trazer você num outro momento aqui na Disney essa semana, e você pede para o papai, e aí o papai pode comprar para você. E esse momento aconteceria hoje, inclusive. Mas aí o pastor André me pediu para estar aqui com vocês, e eu priorizei vocês para estar aqui, viu, gente? Priorizei vocês. Falei com a minha esposa: olha, preciso priorizar os meus irmãos, estou com saudade deles, amém, gente? E aí minha filha nem tinha entrado no parque ainda. Ela viu um balão, ela falou assim: mamãe, balão. Aí a minha esposa me ligou e falou comigo assim: vida,
Olha, essa semana quando eu trouxe a Valentina aqui na Disney, eu prometi para ela que você daria um balão para ela na outra vez que a gente viesse aqui. E ela está aqui me pedindo balão. O que é que eu faço? Falei, vida, não tem problema. Compra o balão para Valentina, não tem problema. Porque o coração de um pai anseia por alegrar o seu filho. Gente, principalmente quando você é pai de menina, né? Quantos pais de meninas eu tenho aqui? Ser pai de menina é uma bênção, porque elas quebram o seu coração facinho, né? Menina pega o coração do pai e faz assim, ó, em 2 minutos. Ela olha para você com aquela cara de anjo e fala assim, papai ama. Você já quer dar o mundo inteiro para ela. Mas se eu que sou mero mortal, se eu que eu sou homem, gente, anseio da boa dádiva para minha filha, se a minha filha me pedisse, papai, me dá um balão, eu não daria uma cobra para ela. Se a minha filha me pedisse, papai, me dá um balão, eu não daria um escorpião. E se eu, que sou um homem natural, normal, sou mal, sei o que significa dar boas dádivas para um filho que se aproxima pedindo favor, meu irmão, você ao se aproximar de oração, você não está se aproximando de um homem mortal, meu irmão. Você não está se aproximando de alguém que é mal e mesmo sendo mal pratica o bem. Você está se aproximando daquele que é a bondade absoluta, daquele que quando você se aproxima dele, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Jesus está dizendo, quando você se aproxima de oração, para você ser mais eficiente, você tem que se lembrar que do outro lado você tem um pai que te ama, um pai que tem prazer por você. Alguém pode dar glória a Deus? E anseia expressar a bondade dele na sua direção. Só que ele não fala apenas isso. Ele fala que os filhos que se aproximam do pai para ter relacionamento com ele, precisam lembrar que a coisa mais importante que eles podem pedir para o pai não é a sua realização, mas é a realização dos anseios do pai. A coisa mais importante que um filho de Deus pode pedir ao Pai Celestial é pela honra do nome do Pai. Porque quando a gente se torna adulto, a gente quer honrar o sobrenome que a gente herdou. Eu perdi meu pai com 18 anos. Eu fico tão feliz hoje. Eu acredito que o meu pai, se ele tivesse vivo, ele se sentiria honrado. Porque a maior parte das pessoas que se relacionam comigo aqui na igreja não me chamam pelo meu nome, me chamam pelo meu sobrenome. As pessoas me chamam de Zulato. Ninguém me chama de Vinícius. O pessoal me chama de Zulato. É o sobrenome que eu herdei do meu pai. E eu fico imaginando o meu pai me vendo sendo chamado pelo sobrenome dele. Eu tenho certeza que ele se sentiria muito honrado. Ele olharia e diria assim, cara, esse menino está honrando o nome da família. Meu irmão, você consegue entender que você leva o sobrenome da sua família? Que você leva o sobrenome do seu Pai Celestial? De certa maneira, todos nós aqui temos o nosso nome, ou Santos ou Trindade. Amém, queridos? Porque o nosso Deus, ele é santo. Então, se o sobrenome dele é santo, o seu também tem que ser, amém? Você faz parte da família dos santos. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Você faz parte da família Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E filhos maduros anseiam honrar o sobrenome que eles receberam do seu pai. Por isso que os filhos que encontram um pai bondoso do outro lado, olham para o pai e dizem, pai, a coisa mais nobre que eu posso desejar é que o teu nome seja honrado acima de todas as coisas. Santificado seja o teu nome, e que venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita nos céus. Os filhos de Deus anseiam pela honra do Pai. Os filhos de Deus anseiam que a vontade do Pai seja feita na terra como ela é feita nos céus.
E em seguida esses filhos começam a orar por todo o recurso que é necessário para que isso seja feito. Irmãos, quando nós oramos o Pai Nosso, de certa maneira o que nós estamos orando é para que o plano de Deus a respeito da minha vida, da sua vida, e o plano que Ele tem para toda a criação se cumpra. Que o nome do Pai seja honrado, que o domínio, o governo dele seja estabelecido definitivamente, amém? Mas isso acontece através de cada filho, de cada filha. E para isso nós precisamos de recursos. Então o primeiro recurso que nós precisamos para que isso aconteça, diz Jesus, é o pão nosso de cada dia, que ele nos seja dado hoje. Sabe o que é interessante? É que a expressão aqui no original, o pão nosso de cada dia, aqui de Lucas, no original é mais ou menos assim: o pão de amanhã faça-nos comer agora. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? O pão de amanhã faça-nos comê-lo hoje. Por que Jesus está dizendo isso? Porque, irmãos, em primeiro lugar, para fazer a vontade do Pai, viver para a glória do Pai e cooperar com o estabelecimento do seu reino, antes de nós comermos do pão natural, nós precisamos comer do pão espiritual. Tem alguém comigo aqui? E quem é esse pão espiritual? É Jesus. Em João 6, Jesus vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é verdadeira comida, Ele é verdadeira bebida, Ele é alimento espiritual de verdade. Ou seja, se nós queremos viver para a glória do Pai, nós precisamos, vocês estão comigo aqui? Em primeiro lugar, comemos do pão que é o próprio Jesus. Porque ao nos alimentarmos dele, diz Jesus, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Se nós queremos viver para a honra do Pai, se nós queremos viver para que o governo do Pai seja estabelecido, em primeiro lugar nós precisamos comer de Cristo. Porque só há uma forma de viver para que o nome do Pai seja honrado, se nós nos alimentarmos de Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas também, irmãos, nós precisamos do pão natural. Como o pastor Fernando acabou de orar aqui, Deus precisa te dar o pão para que você possa dar pão para outras pessoas. A nossa oração é exatamente essa: é que você entenda que o recurso que Deus tem colocado nas suas mãos, ele não serve apenas para abastecer as suas necessidades, mas Deus o colocou nas suas mãos para que você entenda que há um propósito maior que Ele te inseriu, e parte do recurso que Ele tem colocado na sua mão precisa cooperar para o avanço e estabelecimento do reino de Deus, para a pregação do Evangelho, para a assistência do necessitado, para a generosidade que toca o aflito. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Pai, dá-nos o pão que nós precisamos. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão que há de vir, aquele pão que há de voltar sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, para estarmos eternamente com Ele. Pai, faça-nos comer de Jesus agora, faça-nos comer de Jesus hoje, para que comendo dele possamos viver por Ele. Alguém pode dizer glória a Deus? E mais, dá-nos, para a glória do Teu nome, tudo aquilo que nós precisamos. Dá-nos o alimento que precisamos, para que tenhamos condição de viver para a Tua glória, e para que também tenhamos condição de suprirmos a outras pessoas. Tem alguém comigo aqui? Ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os pecados de outras pessoas. Uma outra realidade que nós precisamos para ser esse sinal do reino de Deus que busca a honra do Pai, tem alguém comigo aqui? É buscarmos viver a realidade do perdão recebido, sendo ele perdão compartilhado. Irmão, Jesus diz para mim e para você no Evangelho que a melhor maneira de nós sermos um sinal do reino de Deus é por meio do nosso relacionamento. Jesus diz no Evangelho de João que o mundo há de saber que nós somos os seus discípulos se amarmos. Tem alguém comigo aqui? Se nós amarmos uns aos outros. O mundo não há de saber que somos discípulos de Jesus se operarmos milagres,
se ressuscitarmos mortos apenas. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, que eu posso dar o meu corpo para ser queimado, que eu posso dar todos os meus bens aos pobres. Paulo diz que eu posso ser um mártir, mas se isso não procede do amor, qual é o valor disso? Nenhum. A maior evidência, irmãos, de que Cristo vive em nós e que nós vivemos para a glória do Pai, é se o amor do Pai pode ser visto nos nossos relacionamentos. Pelo amor de Deus, alguém dá glória a Deus aqui? É se o amor do Pai pode ser visto na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E existe algo que compromete esse relacionamento. E o que é que compromete esse relacionamento baseado no amor e compromete o testemunho? São exatamente os nossos pecados, as nossas diferenças. São quando nós falhamos com os nossos irmãos ou quando os nossos irmãos falham conosco. Mas quando nós falhamos com Deus, a maneira como Ele administrou a nossa falta não foi voltando as costas para nós e nos abandonando, mas a maneira como Deus administrou a nossa falta para com Ele foi nos dando perdão. Portanto, o perdão recebido precisa ser perdão compartilhado. O perdão experimentado precisa ser o perdão que eu levo o outro a experimentar. Pelo amor de Deus, perdoa as nossas dívidas como a gente perdoa os outros, e não nos deixes cair em tentação. A tentação aqui, segundo Tiago vai dizer que Deus, não nos conduz à tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, porque Deus não é tentado pelo mal, então não pode tentar ninguém. Então talvez a melhor palavra aqui seria: não nos leve a uma provação maior do que nós possamos suportar. Deus, não nos deixes passar por um tempo que dificulte o testemunho da glória do teu nome. Ou quem sabe talvez Jesus esteja nos incentivando a orar dizendo: Deus, me livre de gastar a minha vida em algo que não resulte no teu louvor. Deus, me livre de gastar a minha vida em algo que não coopere para a glória do teu nome. Deus, eu não quero que a minha vida esteja toda ela derramada em sonhos, planos e propósitos que o Senhor não está conectados a Ele. Não, Deus, eu quero gastar a minha vida naquilo que honra o Senhor. Eu quero gastar a minha vida naquilo que celebra o Senhor. Eu quero gastar a minha vida naquilo que exulta o teu nome. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E no Evangelho de Mateus seria completado: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, no meio dessa informação toda, Jesus vai contar uma parábola. E muitas vezes, o título da parábola que Jesus conta aqui nas nossas Bíblias está assim: o amigo inoportuno, o amigo importuno. E a gente, por causa desse título, pensa que o tema central dessa parábola é o quanto nós podemos, ser incisivos na nossa oração para levar Deus do outro lado a responder às nossas demandas. Mas, irmãos, essa história, dentro desse contexto que eu acabei de apresentar para você, lida nessa perspectiva, não faz sentido nenhum. Porque, como o próprio Jesus disse, do outro lado nós não temos um Deus que a gente precisa ficar insistindo com Ele para que Ele atenda às nossas demandas, porque Ele não é um inimigo, Ele é um Deus bondoso. Ou seja, não é pela muita insistência. Aliás, Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 5, capítulo 6, quando Ele está ensinando sobre oração. Ele fala que nós não temos que ser como os gentios que pensam que pela sua oratória ou pela sua capacidade de insistência serão ouvidos por Deus. Não, Jesus diz: vocês quando orarem, lembre-se, vocês estão orando ao Pai Celestial. Então, irmãos, de que maneira nós poderíamos interpretar essa parábola nesse contexto que eu estou apresentando para você? E eu acho que há uma palavra aqui que ajuda a gente a entender muito bem o que Jesus está dizendo, e eu vou dizer isso e caminhar para o encerramento. Jesus diz que um visitante chega inesperadamente na casa de uma pessoa e ele não tem pão para servir. Você tem que lembrar que no contexto em que Jesus vive, no contexto em que Jesus vivia, o judeu, o pão sírio para ele, esse pão que nós usamos de vez em quando, para eles o pão, gente, é como se fosse a nossa faca e o nosso garfo. É o que eles usam essencialmente para comer tudo. Tudo é comido na culinária da Palestina da época de Jesus, e ainda hoje basicamente com pão.
Então esse visitante recebe alguém e ele não tem pão, ou seja, ele não tem talher. E aí ele fala: cara, eu não posso receber essa pessoa de qualquer jeito. Eu preciso providenciar o mínimo necessário para que essa visita se sinta bem recebida. E talvez enquanto o visitante foi, aos seus aposentos para tomar um banho, esse que recebe, o hospitaleiro, aquele que está hospedando, ele sai, bate na casa do vizinho do lado e fala com ele: cara, eu preciso de uma ajuda. Eu acabei de receber a visita de um amigo, mas eu percebi que eu não tenho pão, eu não tenho o mínimo necessário para recebê-lo de maneira digna. Será que você poderia providenciar pão para mim? E aí o texto diz que esse amigo fala assim: mas cara, já está tarde. Tipo, como assim? Eu já estou deitado, meus filhos estão comigo, eu não posso me levantar. E aí o texto diz que por causa da importunação. E aqui a gente entende essa palavra muito errado, porque na verdade a melhor tradução para essa palavra não seria importunação. A palavra que Jesus usa aqui no original seria por causa da vergonha. Não se levantaria ele por causa da vergonha para atender ao seu amigo? Porque você tem que lembrar que na Palestina do tempo de Jesus, gente, ser hospitaleiro não era uma opção, era uma obrigação. É a mesma coisa quando você chega no interior do Nordeste. Alguém já foi para o interiorzão do Nordeste aqui? Alguém vem do interiorzão brabo do Nordeste aqui? Gente, eu já fui muitas vezes para o Nordeste, para o interiorzão brabo do Nordeste, em que você chega ali, às vezes a condição de saneamento básico é precária, é terrível. Mas sabe qual é a experiência mais sensacional que você vive? É que você bate na casa de uma pessoa e para ela o princípio da hospedagem é tão importante, é uma questão de honra, que ele não pode receber você de qualquer jeito, mesmo sendo você um desconhecido. Eu fiz uma vez uma campanha evangelística de 16 dias no Nordeste brasileiro, e nós fomos para uma região que tinha 0,02% de cristãos. Vocês estão comigo aqui? E eu me lembro de bater na casa de uma senhora que vivia da ajuda do governo, uma situação extremamente precária, uma casa de pau a pique. Mas quando eu bati, dizendo para ela que eu estava ali para pregar o evangelho, essa senhora abriu um sorriso e ela me convidou para entrar. Ela falou assim: entra filho, entra. Eu falei: não, eu posso pregar daqui mesmo. Ela falou: de jeito nenhum, você não vai pregar o evangelho para mim na porta da minha casa, você tem que sentar na minha mesa. E gente, essa senhora me fez sentar na mesa, e tudo que ela tinha na casa dela de comida, ela começou a colocar na mesa. Tudo ela começou a colocar na mesa. Gente, do pouco que ela tinha, vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Do pouco que ela tinha, ela queria me tratar da melhor forma possível. E gente, enquanto a gente não comeu enquanto a gente não se fartou do que estava ali na mesa, essa senhora não sossegou. Quando eu terminei de pregar, lágrimas estavam nos olhos dela. Ela estava entregando a vida dela para Jesus, e tão grata ela estava por aquilo que ela havia recebido, que gente, ela falou assim: agora toma um banho. Eu falei: não, preciso ir embora. Não, você não vai da minha casa sem tomar banho. Não vou deixar você ir embora sem tomar banho. Você tem que tomar banho, e tem cama aqui, já fica e já dorme. Gente, para nós que vivemos nos grandes centros urbanos, isso parece uma coisa absurda, né? Principalmente para nós que moramos aqui nos Estados Unidos, que grande parte de nós moram em condomínios fechados, ou você mora num prédio que tem portaria. A pessoa, se chamasse você 2, 3 horas da manhã, você nem atenderia, e se bobear, quando você fosse atender, por isso já tinha levado ele embora. Mas não é essa a realidade de um lugar do interior na Palestina do primeiro século, na época de Jesus. Há 2 anos atrás eu fui a Jerusalém, e quando eu fui visitar o deserto do Negev, eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia de beduínos, pessoas que vivem tipicamente como as pessoas do tempo de Jesus viviam. E sabe o que é interessante? É que um beduíno, alguém que vive nessa característica da vida do primeiro século, ele disse pra gente lá pro nosso grupo, eles não têm a opção de receber um visitante, eles são obrigados. Sabe por quê? Porque se ele não receber bem uma pessoa, o nome dele é desonrado.
Então para ele é uma questão de honra, é uma questão de não ter o seu nome envergonhado ao ser falado pelos outros. Se ele não recebe alguém bem em casa, se ele não recebe alguém direito na sua casa, no outro dia, no vilarejo, todo mundo vai estar falando: você viu o que o fulano de tal fez? Recebeu visita em casa e não tratou o seu hóspede bem, por isso ele teve que procurar uma outra hospedaria. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que quando nós vamos na porta do nosso Pai Celestial, batermos na porta dele, pedindo a ele para que ele traga o seu reino, para que ele faça a sua vontade. É impossível que o Pai vire as costas para nós, como alguém naturalmente receberia de maneira própria um hóspede no primeiro século da era cristã. Assim como nós não trataríamos uma pessoa má que nos procura por ajuda, mesmo em situações complexas, mesmo de madrugada, Deus também não vai voltar as costas para nós. Deus também não vai voltar as costas para o seu povo. Por quê? Porque Deus tem um nome para zelar, meu irmão. Deus tem um nome para zelar. É o nome dele que está em jogo. Santificado seja o teu nome. É o nome de Deus que está em jogo. Por isso ele não pode voltar as costas. Pelo amor de Deus, ele não pode voltar as costas para mim, ele não pode voltar as costas para você. É o nome dele. Consegue entender? É a honra dele. É a honra dele. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, já estou encerrando, fica de pé. Segura aí. Olha isso aqui. Vocês estão comigo, gente? Por isso que eu digo para você, garantia da resposta. Qual é a garantia? É a honra, é o caminho da honra. Ou seja, aqueles que estão preocupados com a honra do nome de Deus, já tem resposta garantida. Vocês estão comigo aqui? Porque Deus está interessado na honra do seu nome. Porque a melhor coisa que Ele pode nos dar é a si mesmo. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus termina a oração dizendo, eu já vou ler outro texto aqui, mas Jesus termina a oração dizendo que assim como um pai que mesmo sendo mau não dá um escorpião, não dá uma cobra para o seu filho quando esse clama, ele diz: todavia o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo quando vocês pedirem. O que é o Espírito Santo senão mais de Deus para aqueles que têm fome de Deus? O que é o Espírito Santo senão mais de Deus para aqueles que têm sede da honra de Deus? Olha isso aqui. Eu nem pedi para projetar, para a gente ser bem rapidinho. Olha isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 22, 23 e o versículo 32 fala assim: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, Lagoinha, não é pelos seus méritos, não é por aquilo que você é capaz, não é por sua causa, ó nação de Israel, que vou fazer isso, mas por causa do meu nome, o nome que vocês profanaram entre as nações. Eu vou mostrar a santidade do meu nome, que vocês profanaram entre as nações, e então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo no meio de vocês. Quero que vocês saibam isso. Não estou fazendo essas coisas por causa de vocês, palavras do Senhor, mas por causa do meu nome. Isaías 48, versículo 9 fala assim: por amor do meu próprio nome é que retardo a minha ira, por amor do meu louvor é que eu me contive, para que você não seja eliminado. E no Salmo 25,
Versículo 11 e 12, Davi clamando por perdão, ele diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é grande. Porque quem é o homem para que possa temer o Senhor? Que o Senhor o instrua no caminho que ele deve seguir. Deus, se o Senhor tiver que fazer algo por mim, faça por causa do teu nome. Deus, se o Senhor tiver que me dar algo que eu não mereço, faça por causa do teu nome. Deus, se o Senhor tiver que retardar a sua ira para que eu experimente de misericórdia, faça por causa do teu nome. Deus, se o Senhor tiver que perdoar o pecado que eu não mereço, faça isso por causa do teu nome,